Salmo 119, versículo 11. Aleluia. Salmo 119, 11. Eu quero falar nesta manhã sobre o poder da palavra. Que palavra? A palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Verso 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Você pode assentar. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista aqui nesse salmo, são 176 versículos, é o salmo mais comprido da Bíblia, Tem 176 versículos. Alguns pesquisadores entendidos dizem que pode ter sido escrito por Davi, pode ter sido escrito por Esdras, ou até mesmo por Daniel. Não sabemos ao certo o verdadeiro autor do Salmo 119. Mas uma coisa é certa: para mim é um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Por que poderoso, bispo? Porque ele traz chaves poderosas de transformação da vida da gente. Ele traz ensinamentos tão profundos que, se você nortear a tua vida vai mudar. A tua vida vai ter um norte totalmente diferente. Eu não vou pregar sobre essas chaves hoje. Eu quero falar do verso 11, onde o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E uma pergunta brotava no meu coração quando o Senhor falava comigo, O que você tem escondido no teu coração? Esconder quer dizer guardar secretamente algo, Esconder é guardar de forma que ninguém mais saiba ou veja. E eu te pergunto, o que é que você tem guardado, escondido no seu coração? O que é que você tem armazenado dentro de você? O que é que você tem aninhado dentro de você? Que talvez ninguém mais saiba, que talvez ninguém pode saber, ninguém pode ver. O que é que você tem guardado? E eu amanhecia com essa palavra queimando dentro do meu coração. O que é que você tem guardado dentro do teu coração? O que é que você está escondendo aí dentro? O salmista disse: escondi a tua palavra, Senhor, para eu não pecar contra ti. O que você tem escondido? Uma mágoa? Um ressentimento? Uma dor? Um trauma? Uma falta de perdão? Uma raiva? Um ódio? O que é que você tem escondido dentro de você? Aí Deus começou a falar comigo de alguns homens e mulheres da Bíblia que esconderam coisas dentro do coração. E qual foi o resultado de esconder certas coisas, de guardar certas coisas, de permitir que certas coisas entrassem por dentro do coração deles? Qual foi o resultado? E a primeira pessoa que veio à minha lembrança foi um homem chamado Caim. Você deve ter ouvido falar de Caim. Caim matou o próprio irmão. Mas o maior pecado dele não foi o de ter matado o irmão. Foi o sentimento que ele guardou dentro do coração que resultou no primeiro assassinato da história. Sabe qual foi o sentimento? Ódio do irmão. Caim nutriu um ódio, Caim guardou um sentimento de ódio do irmão. Porque Deus se agradara mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Então Deus disse para Caim: Caim, onde está o seu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Caim, o pecado está na tua porta, compete a ti dominá-lo.
Mesmo assim, Caim ignorou a voz e o conselho de Deus e permitiu que aquele sentimento que estava guardado lá dentro dominasse ele. E ele mata o próprio irmão. Na segunda vez que Deus vem falar com eles: Caim, o sangue do teu irmão está me chamando, está clamando a mim por justiça, Caim. E Deus amaldiçoa Caim. Fica com uma marca terrível na vida. E é expulso da terra dos viventes, diz a palavra de Deus. Caim permitiu aquele sentimento dentro dele. Davi, ele permitiu outro sentimento. Ele permitiu que a palavra de Deus, às vezes a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus machuca, a palavra de Deus fere, mas ao mesmo tempo ela cura. A palavra de Deus dói, mas ao mesmo tempo ela sara, ela é remédio. Uma outra pessoa que veio à minha lembrança foi um homem chamado Sansão. Lembra de Sansão? Sansão foi um homem escolhido por Deus para ser um dos juízes de Israel. Desde o ventre materno Deus havia escolhido ele, tinha um propósito com ele. O tempo passou, ele cresceu, se tornou um adulto e estava sendo juiz na terra, principalmente contra os filisteus. Porém, Sansão permitiu um sentimento entrar dentro dele. Um sentimento de mágoa. Sansão ficou magoado, porque havia se apaixonado por uma menina que ele não pôde casar com ela, foi dada em casamento para outro rapaz. E ele então começa a guardar dentro dele o sentimento de mágoa. E esse sentimento trouxe uma consequência na vida de Sansão. Perdeu a presença de Deus, perdeu a unção de Deus e perdeu a visão. E se tornou escravo dos filisteus. Um outro homem que me veio à memória foi um homem chamado Amnon. Você lembra de Amnon? Não? Pergunta para quem está próximo de você. Sabe quem foi Amnon? Nem sabia que tinha esse nome. Nem sabia que existia. Amnon foi o primeiro filho de Davi com Abigail. E esse menino, sabe que sentimento ele guardou dentro dele? Ele tinha mais 2 irmãos, um rapaz e uma moça, chamado Absalão e Tamar. E Amnon fica apaixonado por Tamar, se apaixona pela própria irmã e deseja o quê? Ter relação com ela. Se finge de doente a conselho de um amigo. Porque tu não faz de conta que tu está doente e pede pro teu pai dizer para ela vir fazer uma comida para ti, aí tu faz o que tu quer. Olha o conselho do amigo. E sabe o que acontece? Ele faz exatamente isso. Ele nutriu um sentimento, um desejo ruim, um desejo fora dos princípios e dos padrões, e aquele desejo o consumiu. Aquilo que você guarda dentro de você vai te consumir. Aquilo que você esconde dentro de você vai te consumir, até que você consuma aquilo, até que você torne aquilo uma realidade na tua vida. E o que aconteceu? Ele tirou a virgindade da própria irmã, desonrou ela, e depois não quis mais saber dela. O que acontece com outro personagem chamado Absalão? Absalão matou o próprio irmão porque ele não conseguiu perdoá-lo. E uma desgraça acontece então na família. E não era qualquer família, era a família real, a família do rei Davi. A família do homem segundo o coração de Deus. Que desgraça. Que coisa horrível. As notícias correram toda a cercania de Israel e Jerusalém. Porque 2 jovens que tinham um futuro lindo pela frente nutriram
guardaram e esconderam dentro deles sentimentos que resultaram em consequências terríveis. O que é perdão? Perdão é uma ação, uma decisão, uma escolha, um verdadeiro remédio para a alma, um sentimento provocado pelo relacionamento interpessoal com o nome de mágoa, desgosto, amargura, ressentimento. Relacionar-se é exigente. Exige o quê? Um sair de si mesmo, constantemente. Pois quando entramos em conflito com o outro, e até com nós mesmos, podemos sair da discussão feridos, traumatizados. Tais traumas podem produzir sentimentos desagradáveis, que ficam escondidos, e quando surgem, controlam o ser humano, tornando-o irritado, com raiva, amargo com a vida, e com as pessoas que estão à sua volta. Esses sentimentos têm poder de destruição. São capazes de desenvolver doenças psicossomáticas que nem imaginávamos. Problemas cardíacos, úlcera, depressão, nódulos e até mesmo tumor. São doenças físicas que podem ter como origem a dificuldade de perdoar. É como se a pessoa implodisse, ou seja, explodisse para dentro dela mesma, por não conseguir liberar perdão. A falta de perdão é destrutivo. A falta de perdão é horrível. Porém, queridos, é tão interessante que podemos falar da necessidade de pedir perdão, mas também da necessidade de dar perdão. Muitas vezes temos dificuldade de receber o perdão. A pessoa se humilha, arrepende-se do que fez, pede perdão, mas o outro, tão preso em suas emoções, amarguras, feridas e mágoas, não consegue perdoar. E isso também é destrutivo, porque a questão não está no conseguir superar o sentimento produzido. Se eu ferir o outro e conseguir fazer um movimento de pedir perdão, posso estar superando meus sentimentos nocivos. O mesmo acontece com aquele que consegue dar o perdão para aquele que lhe pede, né? Tem pessoas que vivem esses dois conflitos, em pedir perdão. Conheço pessoas que não conseguem falar perdão, me perdoa, fala, me desculpa, não faço mais. Por que é tão fácil falar desculpa, mas tão difícil falar me perdoa? Porque o me perdoa, o perdão é bíblico. O me desculpa é humano. O me perdoa é espiritual, né? Tem casais que um dos dois tem facilidade em pedir perdão. O outro, me desculpa. Eu faço um carinho, começo a fazer um agrado. O outro já sabe que está pedindo perdão, mas falar, dizer, me perdoa, tá? É difícil porque vem lá de dentro da gente, vem lá das entranhas, é algo espiritual, não é apenas emocional ou sentimental. Me perdoa, leva a gente às lágrimas, leva a gente a um quebrantamento, leva a gente a sentir uma dor, dizer, eu não quero mais isso na vida, eu feri, eu machuquei, me machuquei também, né? Mas só, me desculpa, tá? Mas quando você consegue, me perdoa, Deus me perdoa, gera cura. Ou quando alguém nos fere, olha, eu te perdoo. E acho que está tudo bem. Não está não. Não está legal com o Senhor. É necessário perdoar aqui para receber aqui. Está entendendo? Por que tem tanta gente com problemas físicos?
mas são oriundos da falta de perdão. Úlcera, gastrites, problemas cardíacos, alterações de pressão, é falta de perdão. Perda de apetite ou apetite desordenado está relacionado e ligado ao perdão ou à falta dele. Insônia, não consegue dormir, não consegue, uma agitação, não consegue ter paz, falta de perdão. Já perdoei, mas que aquele caco não me apareça na frente. Não perdoou. Tá me entendendo? É mais profundo do que a gente imagina. É mais sério do que a gente imagina, queridos. É muito mais sério, né? O perdoar, o liberar perdão. A falta de perdão nos faz sentir torturados. Nosso coração fica escravo de um sentimento que vai nos corroendo por dentro. A falta de perdão nos impede de ser perdoado por Deus. Jesus falou lá em Mateus 6,15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É tão profundo, né? O que você tem escondido dentro de você? O que você está escondendo aí? Em Mateus capítulo 6, versículo 22. Abre lá por gentileza. Mateus 6, 22. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6, 22. Olha o que Jesus falou. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Que forte isso, né? A lâmpada do corpo são os olhos. Como estão os teus olhos? Como estão os teus olhos? Os teus olhos são bons? Ou os teus olhos são maus? Como assim, bispo? Quando você olha para alguém ou para uma situação, como é que é o teu olhar? É bom ou mau? Eu vi essa semana no grupo dos pastores da cidade, um pastor colocando um texto, né? Olhos podres. Aquilo mexeu, né? Os nossos olhos, como são os nossos olhos? São bons ou maus? Quando você olha para uma pessoa, você olha o quê? Julgando ou com misericórdia? Desejando ou abençoando? Amando ou odiando? Julgando ou compreendendo? Quando você olha para alguém, como tem sido o teu olhar? Miserável, tem que estar assim mesmo. Oh, Deus, tem misericórdia. Ontem nós tivemos uma experiência preciosa aí. O pessoal teve uma ação social que levou alimento às pessoas em condição de rua. Depois vocês vão ver um testemunho aí. De ver a realidade da rua lá. De ver a realidade lá fora, né? Mas como tem sido o seu olhar? Como tem sido os teus olhos? São bons ou maus? Quando você olha para uma mulher, uau, né? Tem gente que diz, a primeira olhada não faz mal, o problema é a segunda olhada, né? Opa, né? Então os caras já são mais malandros, já ficam na primeira olhada, né? Para não correr o risco de ir para a segunda olhada. Mas e as mulheres quando vê aquele homem bonitão? Ui, que pão! É um cacetinho, pão francês. Como estão os teus olhos? Como tem sido o teu olhar?
Jesus disse: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo todo estará em luz. Agora, se os olhos são maus, o corpo todo está em trevas. E sabe o que é trevas? Sabe quem gosta de trevas? Pergunta para quem está perto de você. Sabe quem gosta de trevas? Hã? Sabe? Demônio gosta de trevas. Demônio gosta da escuridão. Demônio gosta do lugar tenebroso. Os espíritos maus, malignos gostam das trevas. Então, se eu permitir que os meus olhos sejam maus, eu vou estar atraindo espíritos malignos para a minha vida. Se eu permitir que os meus olhos sejam maus, eu estou permitindo que o meu corpo seja um portal de acesso de demônios, de espíritos malignos. Por que tem gente doente, gente depressiva, gente que não tem paz, gente que tem sentimentos que não queria ter, por causa dos olhos? A gurizada tem falado desde sexta, né, no Papo Metanoia, sobre ser trouxa, né? E uma dos conselhos dados foi que é o sentimento, né? O desejo, né? Que leva a pessoa a ter aquela expectativa. Cria uma expectativa. Aquilo lá, aquela lá, aquele lá, né? Aquele negócio, né? Eu lembro que eu ganhei do meu pai uma bicicleta linda, toda bonita, né? Só que era freio de pé, cinza, com caroneira, né? Chamada Monareta. Só que eu vi uma bicicleta chamada mountain bike, amarela, verde limão, na cor do Metanoia ali. E era de catraca, né? E freio de mão. Porém, estavam alguns anos mais velha, porque a minha era novinha, 0 bala. E eu fui trouxa. E troquei no mano a mano. Apanhei uns 3 dias direto depois do meu pai, né? Por que tu trocou? Por que tu fez isso? Tu não sabe quanto eu gastei nessa bicicleta, né? E quanto eu gastei para arrumar aquela bicicleta depois? Mas eu queria, a expectativa, né? Achava a minha feia. Sabe, queridos, quando nós geramos os nossos olhos aquela expectativa, e nós vamos permitindo que entre sentimento dentro da gente, vamos guardando o sentimento dentro de nós. E como diz na linguagem jovial, a gente é trouxa, né? Quantas vezes a gente permite certos sentimentos dentro da gente, porque julgamos a pessoa, julgamos um ao outro, e vamos permitindo aqueles sentimentos arruinar, atrofiar a gente emocionalmente, atrofiar a gente espiritualmente, atrofiar a gente nos relacionamentos interpessoais. Nós precisamos do relacionamento, precisamos da convivência, precisamos relacionar, conversar, ouvir, aprender um com o outro. Mas como as pessoas vão permitindo que essa atrofia aconteça, vão se isolando. E esse isolamento é ruim, prejudicial, né? Hoje a população mundial precisou de um isolamento. Quanta gente se matou e entrou em depressão porque não podia mais conviver, abraçar, visitar um ao outro, não é? Quanta gente foi ao suicídio por causa do isolamento? Porque a convivência é importante. Um vírus mortal corre aí as nações. Mas o pior vírus é o vírus do isolamento. Porque as pessoas não sabem e não podem, e não foram criadas para viver isoladas. Deus, quando criou tudo e olhou Adão lá administrando o Éden, Deus olhou para ele e disse: não é bom que o homem esteja só.
Deus viu que não era bom para o homem estar só, né? Não é bom estar só. Não é bom estar isolado. A gente precisa do relacionamento. Anos depois, o salmista teve uma revelação e disse: como é bom e agradável viver em o quê? Em comunhão. Porque na comunhão Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então quando a gente está na comunhão, a bênção vem. Já viram como é fácil quando você está no culto orar e louvar? Parece que o céu está aberto, né? Às vezes em casa o negócio parece que o céu é de bronze. Não rompe, né? Parece que os demônios tudo resolvem ir para tua casa e não deixa você orar. É pesado, né? Porque é bíblico, queridos. A gente está junto. Amém? Então não te isola. Está com dificuldade, não deixa guardado nada lá. Clama por ajuda. Ó, meu irmão, ora por mim, minha irmã, ora por mim. Eu estou com essa luta, eu estou com essa batalha dentro de mim, me ajuda. Tiago fala: confessai as vossas culpas uns aos outros. Para quê? Para todo mundo fazer fofoca? Não. Para quê? Para serdes curados. Está lá em Tiago, capítulo 5. Confessai vossas culpas, confessai vossos medos, confessai vossas dificuldades, confessai vossos temores, vossos limites. E orem junto. E a cura acontece. Amém? E uma última pessoa dessa nossa saga de pessoas que guardaram coisas dentro deles, que veio ao meu coração, foi Judas. Sabe quem foi Judas? Judas foi o cara que traiu Jesus. Por que ele traiu Jesus? Porque ele era mau? Era ruim? Pessoas entendidas, teólogos, pessoas eruditas, reconheceram que Judas, dos 12, era o mais habilitado, o mais capacitado para estar na equipe de Jesus. O cara mais emocionalmente curado, maduro, mais equilibrado dos 12. O cara mais centrado dos 12. Todos os outros 11 tinham alguma outra área de deficiência. Judas não. Emocionalmente falando. Mas foi o cara que traiu, foi porque Judas não soube lidar com um sentimento. Judas vinha de uma vamos dizer, de uma facção religiosa que acreditava que o Messias ia vir e que o cara ia ser um revolucionário, que o cara ia virar tudo, né? Se fosse o Bolsonaro, né, Jair Messias Bolsonaro, Judas ia seguir ele. Porém, Judas estava naquele auge. Uau, a multidão está seguindo ele. Fica imaginando Judas sentado ouvindo Jesus falar e a multidão ali. Jesus, esse é o cara, esse é ele mesmo. É ele. Daqui a pouquinho ele vai montar uma estratégia para nós tomar o governo. Tem toda essa multidão aí, tem soldados se convertendo, um monte de gente importante se convertendo. Daqui a pouco a gente toma o governo. E aí ele vai implantar o reino dele. Maravilha. Uau, tanto que eu pedi para Yahvé isso. De repente o discurso de Jesus com os 12 começa num tom diferente. Quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem parte comigo. Como assim? O que está acontecendo com esse mestre? Olha, eu vou ter que ir para Jerusalém para morrer. Como assim? A gente não vai assumir o governo? O trono de Jerusalém? Como assim? E Jesus começa a preparar eles para o que viria, a cruz. Judas não entendeu isso. Judas não compreendeu isso. A multidão não compreendeu. A multidão deixou, abandonou, porque não tinha mais pão multiplicado, não tinha mais peixe multiplicado. Na última ceia, Jesus diz: um de vocês vai me trair. Opa! Um de vocês. E o que acontece? Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas era o tesoureiro. Judas é o cara que andava com a bolsa do dinheiro. 30 moedas de prata não era nada.
Não era nada, era uma mixaria, um troco. Judas administrava muito mais. Não foi o dinheiro que corrompeu Judas. Foi a decepção que ele guardou dentro dele. Eu achei que ele era o nosso Salvador, mas não é. Judas criou uma expectativa em Jesus que ele não entendeu. Ele achou que era algo terreno, e Jesus estava falando de algo espiritual que vai vir ainda. Jesus vai vir com seus anjos, suas miríades, para nos buscar, para a gente ir reinar com Ele. Só que Judas estava esperando para aquele tempo, para aquela hora. Judas estava esperando uma carnificina e tirar os Nicodemos, os governadores de lá, os reis daquela atualidade, os Herodes da época. Judas estava esperando aquilo. Porém, Jesus estava falando de algo espiritual. E Judas não soube lidar com a decepção e traiu Jesus. E depois foi e se enforcou, porque ele viu a burrada que fez. Não era o dinheiro, não precisava do dinheiro. Ele não soube lidar com o sentimento. Depois ele viu que realmente Jesus falava de algo espiritual. O diabo cegou Judas. Quantas vezes o diabo cega a gente e leva a gente a fazer coisas porque a gente escondeu algo aqui dentro. Permitimos que algo ficasse aqui dentro. O diabo cega. Quantas palavras saiu que você diz, meu Deus, por que eu falei isso? Ah, foi num momento de raiva. Meu Deus, né? O diabo cega, porque a gente guardou aqui dentro. Eu prefiro seguir o conselho do salmista. Escondi a tua palavra no meu coração. Porque quando vinha o sentimento, a gente não está livre. Vem sentimento todo dia, toda hora, todo momento. Várias ocasiões vem o sentimento. Mas se eu tenho a palavra escondida aqui, aquele sentimento vem, pá, e sai de novo. Não fica. Por quê? Porque eu tenho a palavra me blindando. Eu tenho a palavra me guardando, me protegendo desses sentimentos nocivos, desses dardos nocivos. Amém? Escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque vem sentimento, vem pensamento, vem dardos. Mas se eu escondo a palavra aqui, eu estou vacinado, eu estou blindado, eu estou protegido. E eu consigo, à luz da palavra, reagir àquilo que vem. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você nesta hora. Vamos ficar de pé.